Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você queira conhecer um pouco mais nossa igreja, clique aqui no link na descrição. Você irá para o site da igreja, onde além de diversas informações sobre ela, você também terá acesso a recursos para a sua caminhada cristã. Temos guias de estudos dos nossos grupos familiares e também um boletim, onde você encontrará uma pastoral escrita pelo nosso pastor, o reverendo Alceu. Hoje nós daremos início a uma breve série de 3 estudos com o título O Dia em que Deus Chorou. Eu não sei se você estranhou na hora que ouviu isso ou na hora que leu o título, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, ao lerem essa frase ou ouvirem isso que eu falei, talvez logo ativariam o seu alerta e pensariam: peraí, como assim Deus chorar? Parece que Deus e chorou não deveriam nunca existir na mesma frase, tem até um certo cheiro de heresia isso. Mas será que é por aí? Será que realmente falar que Deus chorou é um erro, é uma heresia ou algo tão estranho assim? Eu quero mostrar para você, com base em 3 textos do Novo Testamento, 3 ocasiões em que nós temos registrado que o nosso Deus chorou sim. E hoje, no primeiro desses estudos, eu quero falar com você sobre o dia em que Deus chorou a morte de um amigo. E esse estudo está baseado no capítulo 11 do Evangelho de João, mas eu irei apenas me atentar do versículo 28 a 37 por questão de tempo e também por ser a ênfase do nosso texto. Antes de ir então para o texto específico do 28 ao 37, eu quero fazer apenas um apanhado geral com você do que nós temos no capítulo 11 do Evangelho de João, para entendermos melhor a história. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos a história da morte e ressurreição de Lázaro. Mas quem era Lázaro? Lázaro era um membro de uma família junto com suas 2 irmãs, Marta e Maria, que eram pessoas muito amadas pelo Senhor Jesus. O próprio versículo 5 e o restante das narrativas dos evangelhos nos mostram isso. Jesus amava aquela família, amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Eram pessoas muito queridas no seu coração. E também o mesmo aconteceu do outro lado. A família de Marta, Maria e Lázaro amava profundamente o Senhor Jesus. Não apenas como um amigo da família, uma pessoa que era agradável para com eles, mas eles amavam a Cristo como Senhor, como aquele que é o Mestre, aquele que fala e aquilo que é dito é crido por eles. Eles acreditavam não apenas no que Jesus falava, mas em que ele falava sobre quem ele é e qual era a sua missão. Eles acreditavam em Jesus como Messias. E isso é algo importante no nosso texto, como veremos mais para frente. O que acontece então no capítulo 11 até o versículo 28 é a montagem da nossa cena. Logo no começo do capítulo, Marta e Maria enviam mensageiros até Jesus para avisar a ele que Lázaro está seriamente doente. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele escreveu toda a história, ele tem conhecimento de todas as coisas, afinal de contas, ele planejou toda a história do universo. Ele está por trás de tudo, ele é soberano. Porém, ao saber dessa notícia, ele não vai até Lázaro. E os seus discípulos ficam um pouco inconformados com aquilo, e Jesus diz para eles: a enfermidade de Lázaro não é para a morte. A enfermidade dele é para a glória de Deus ser manifesta entre os homens. Então os discípulos ficam, de certa forma, um pouco mais calmos com essa informação. Passados alguns dias, Jesus diz para eles: Lázaro dorme. E para eles, isso não foi nada chocante, porque afinal de contas pensavam que estava tudo bem, a doença não era para a morte, para a glória de Deus, Lázaro está dormindo, então está só repousando mesmo, assim como nós fazemos também à noite nas nossas camas. Só que no versículo 14, Jesus fala claramente para eles: Lázaro morreu, vamos até lá. Então, os discípulos, com aquela notícia tão chocante que certamente causou impacto em todos eles, se preparam e vão até a vila de Marta, Maria e Lázaro para acompanhar aquela família no momento tão difícil que estavam passando. Chegando na vila, Marta vai ao encontro de Jesus. Eles têm um diálogo que nós voltaremos mais para o final do nosso estudo. E logo em seguida, Jesus fala para Marta chamar Maria porque ele queria conversar com ela. E é aqui que começa a nossa história no versículo 28. Eu vou colocar o texto aqui na tela, como sempre, nós vamos acompanhando ele aqui, fazendo apontamentos e ao final algumas aplicações. No versículo 28, nós temos o final da conversa de Jesus com Marta e continua da seguinte forma: Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. E ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Mas quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Só até aqui por enquanto. Nós temos aqui o grande clímax dessa história, o grande assim, momento de decisão de tudo que está acontecendo, o momento de sofrimento, o ápice da nossa história. Aqui nós temos Maria chegando até os pés de Cristo, junto com toda aquela turma de judeus que estavam com eles, que não eram apenas amigos e familiares, mas muito provavelmente pessoas contratadas para o ofício fúnebre. Os judeus tinham um certo costume de que até mesmo a família mais pobre tinha que contratar no falecimento de alguém flautistas para fazer a música do ofício fúnebre e pelo menos uma pranteadeira. 2 flautistas, uma pranteadeira na família mais pobre. Maria, Marta e Lázaro não eram pobres, então tinham certamente um número considerável de pessoas para auxiliá-las nesse momento de luto e de todo o sofrimento que estavam passando. Então, na hora que Maria vai ao encontro de Cristo, o pessoal contratado, os familiares veem a Maria andando e pensam, vamos junto, vamos trabalhar, vamos consolar, vamos junto com ela. Quando ela chega aos pés de Cristo, ela se lança aos pés em lágrimas e diz, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E essa fala de Maria revela muito sobre o que ela pensava sobre Deus, a sua teologia. Ela começa dizendo, Senhor. Ela reconhece que o Senhor Jesus tem autoridade, que ele é o Kyrios, que ele é aquele que tem poder, que tem autoridade sobre céus e terra. E depois diz, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela acredita no poder de Cristo, ela acredita na missão de Cristo, que ele de fato tinha toda a possibilidade de ter impedido a morte do seu irmão. O problema é que Maria está tendo uma séria crise teológica. Quando a gente fala de teologia, parece que é algo muito do mundo das ideias, algo muito, muito etéreo, assim, mas na verdade é algo muito prático. Toda a nossa vida é pautada por uma certa teologia, uma certa filosofia que nós temos. A Maria cria em Jesus, tinha o conhecimento de quem Jesus era, do que Jesus poderia fazer e daquilo que ele já fez. E com base nesse conhecimento teológico dela, ela teve um choque de realidade. Porque aquele mundo, aquela realidade que estava diante dos olhos dela, parece que não batia, não encaixava com aquilo que ela sabia e acreditava de Cristo. E esse é um problema de Maria, mas também é um problema nosso. Muitos cristãos se veem deprimidos, perturbados, angustiados, revoltados contra Deus. Não porque tem alguma justificativa séria e clara nas Escrituras para ficar assim, mas porque, de alguma forma, a sua teologia, com algumas falhas, com alguns buracos, não bate com a realidade. Isso é algo que todo mundo enfrenta. Isso é algo que eu enfrento, que você certamente enfrentou alguma vez na sua vida. Em alguns momentos, quando vemos o sofrimento nesse mundo, toda a maldade que existe, toda a dor, todo o luto, nós ficamos com algumas dúvidas no coração. Como que pode Deus ter todo o poder, Deus ser tão bom assim, e ainda assim essas coisas ruins acontecerem? Sabe, não faz sentido isso para mim. Isso gera uma profunda angústia no coração. Tanto que algumas pessoas até abandonam a fé, abandonam a caminhada cristã, justamente por esse dilema. Como é que Deus pode existir com tanto poder, com tanta bondade, e o mal existir nesse mundo? E esse é um problema que acompanha a história do cristianismo desde o começo. E é um problema que Marta e Maria estavam sofrendo nesse momento. De ver o Senhor Jesus, toda a sua crença em Deus sendo confrontado com a dura realidade da morte e da corrupção nesse mundo. E é um questionamento que, de certa forma, é compreensível de todos nós. Quem de nós nunca passou por um questionamento parecido? Deus, se o Senhor estava comigo, por que tal coisa aconteceu? Deus, por que existe tanta maldade no mundo? Coronavírus, doenças, pandemias, abuso infantil, abuso contra a mulher, violência, as guerras. Senhor, se o Senhor é quem você é, por que isso acontece? Quem de nós nunca ficou com um questionamento desse no coração? São questionamentos quando a nossa teologia bate de frente com a realidade. E nesse momento, ao invés de dar um sermão, dar uma bronca em Maria, Jesus não fala nada para ela. E aqui algo muito interessante que o pastor John Piper diz em um de seus livros, que são as palavras de vento. São palavras que nós dizemos em momentos de profunda angústia, de tristeza, e que não deveriam ser levadas tão a sérias assim. Não significa que o que Maria falou aqui é desculpável, está tudo certo, não teria um problema falar isso, questionar Deus dessa forma. Não é isso. Ela está errada em questionar Deus dessa forma. Mas, da nossa parte, com aquele que ouve esse tipo de lamúrio, ouve com mais maturidade, ao ponto de saber que aquela pessoa não está no momento de ouvir uma bronca, mas no momento de receber consolo. E nesse momento, Jesus ouve aquelas palavras de vento que saem da boca de Maria e não a repreende de imediato. Mas o texto continua, e agora sim Jesus tem uma reação. O restante do texto diz, Jesus vendo-a chorar, ela veio dessa forma, e bem assim os judeus que acompanhavam também estavam chorando, todos abalados por aquela situação.
agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? E aqui se encerra o texto que estudaremos hoje. E aqui na parte final, que é a parte um pouco mais difícil, que eu quero trabalhar melhor com você, que nós temos o fato de que Deus chorou. Jesus chorou. É um versículo que às vezes até é usado de forma cômica em acampamentos, em retiros, né? Ah, eu decorei um versículo, Jesus chorou. Não é bem por aí. Esse versículo, apesar de ser um dos mais curtos da Escritura, é um versículo profundamente impactante. Mas antes de chegar nele, vamos ver o que seria se agitou-se no espírito e comoveu-se. Eu sempre digo, quando lidamos com um texto com essa situação, e eu quero reenfatizar aqui para você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, que as nossas traduções em português são boas e confiáveis, tá bom? Quando eu falo algo do grego ou do hebraico do texto, não é para colocar em dúvida a sua tradução. A tradução é excelente, tá bom? Especialmente a nossa, ao meio da revista atualizada. O que eu quero mostrar aqui é uma curiosidade do texto que traz luz nova sobre o que está escrito, apenas dando umas novas nuances para aquilo que nós podemos ler. Muitos, quando leem agitou-se no espírito e comoveu-se, logo pensam que se refere a Jesus ver toda aquela tristeza o contagiar, e ele chora porque todo mundo está chorando. Sabe aquela coisa, você vê gente bocejando e você dá aquela bocejada junto? Ou quando você vê uma situação triste, você chora junto porque a tristeza é tanta que te contagia? Não é exatamente isso que aconteceu aqui. Tem sim parte da tristeza, mas a expressão no original tem mais a ver com ira, com indignação. Jesus, ao ver toda aquela cena, todo o choro, todo o questionamento de Maria, a morte do seu amigo, tudo que estava acontecendo, tem o seu coração humano e também divino, porque ele é Deus e homem, o seu coração do Deus homem sendo movido por emoções e sentimentos. Nessa hora, Jesus sente indignação. E os comentaristas vão sugerir que essa indignação se deve por conta da corrupção que há no mundo, por conta do pecado que faz com que a morte se torne parte da nossa existência. Quando Deus criou o mundo, não era para ser assim, pelo menos não na maneira como Deus deixou explícita para o homem. Deus falou para o homem no jardim: me obedece e continuareis vivendo. Você tem acesso à árvore da vida, tem acesso a toda a árvore do jardim, viva para sempre, trabalhe, promova o meu reino, promova a minha glória. Mas o que o homem faz? Desobedece a Deus e insere a morte no mundo. Por conta do pecado de Adão e Eva, existe a morte, toda a corrupção em todas as áreas do universo. Quando nós olhamos para a situação como essa, da morte de Lázaro, nós temos os efeitos do pecado entrando em ação de maneira muito forte. Nós vemos a morte acontecendo, a separação. Quando Deus criou Adão e Eva, a ideia que Adão e Eva deviam ter em mente é: a morte não faz parte da nossa vida. Em nenhum momento da nossa existência deveríamos dizer adeus para quem nós amamos. Tanto que quando nós pensamos até no casamento, o laço mais lindo e perfeito que existe entre um homem e uma mulher, até mesmo esse laço incrível que é comparado com o relacionamento de Cristo com a igreja, e até mesmo esse relacionamento é separado pela morte. E nos planos originais revelados ao homem no jardim, a morte não deveria fazer parte da existência. Mas por conta do pecado do homem, o homem escolheu inserir a morte no mundo, escolheu desobedecer a Deus e trazer toda a maldição da lei sobre tudo que existe. E quando nós encontramos essa cena, nós vemos isso acontecendo. Lázaro sendo separado da sua família, sendo separado do Senhor por conta da sua morte. Maria com questionamentos, questionando o Senhor de coisas ilegítimas da parte dela. Pessoas chorando com desconfiança. No próprio final do texto, vemos que depois do choro de Jesus, alguns interpretam como amor, outros interpretam como uma hipocrisia, talvez, da parte de Cristo. Ah, por que ele está chorando? Ele podia ter ressuscitado, podia ter feito o que ele quisesse, por que ele não fez? E Jesus, vendo todo aquele cenário montado, ele se move no seu coração, se move em indignação por conta dos efeitos do pecado no mundo e também por tristeza por conta da morte do seu amigo. E quando ele chega diante da sepultura, ele chora. E nesse momento nós podemos afirmar com toda certeza: Deus chorou. Jesus é Deus. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, chorou lágrimas como as nossas. Lágrimas que correram pela sua face, que trouxeram profunda tristeza e angústia no seu coração. Algo que nós também experimentamos quando vemos a morte de perto. Quando vemos todo o sofrimento que há no mundo, ficamos também perturbados e choramos. E Jesus, diante de tudo aquilo, expressa de maneira real, de maneira física e concreta, toda a sua indignação, todo o seu choro, toda a sua tristeza por conta da morte do seu amigo. E mesmo depois de toda essa expressão de amor, ainda tem gente que interpreta ele errado, pensando: ué, ele não podia ter feito algo para que ele não morresse? Interpretam mal o nosso Senhor.
Mas o que essa passagem curta, né, no texto que eu quis trazer aqui para você e tão comovente pode nos ensinar sobre o choro, sobre quem é o nosso Deus e sobre qual é o nosso papel diante daqueles que sofrem? Aqui no restante do nosso momento aqui, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que nós temos um Deus inigualável, um Deus que se fez homem e sabe o que é padecer, sabe o que é chorar. E isso não diminui em nada quem ele é. No começo eu falei que algumas pessoas têm sérias dificuldades ao pensar em Deus chorar, em algo que parece que até uma contradição de termos. Mas o choro do nosso Deus, o choro de Jesus Cristo, não diminui de maneira nenhuma a sua honra, a sua glória, a sua divindade. Jesus continua o mesmo, com toda a sua dignidade e santidade perfeitas, mesmo chorando a morte do seu amigo e toda aquela situação que estava montada naquele momento. Jesus sabe o que é sofrer. Ele se fez carne, ele nasceu de Maria, nasceu, cresceu, viveu, sofreu, carregou toda essa angústia do mundo, do seu povo, na cruz. E ele sabe sim o que é sofrer. Ele sabe sim o que é padecer. Ele sabe sim o que é chorar. Quando nós choramos, nós podemos confiar de que nós temos um Deus que sabe exatamente o que é passar por isso. O próprio texto de Hebreus nos diz que Jesus passou por todo tipo de tentação que nós passamos, que ele sofreu como nós sofremos, de tal forma que hoje nós podemos chegar até o trono de graça pedindo misericórdia, porque ele vai nos dar na ocasião oportuna. Nós temos um Deus que nos conhece. E algo que eu sempre pensei desde quando eu era adolescente era o seguinte: de todas as religiões já inventadas pelo homem, seja ela qual for, nunca nenhuma delas inventou um Deus como o nosso Deus. Porque o nosso Deus é único. Nenhum homem poderia conceber um Deus que chora, um Deus que sangra, um Deus que morre na cruz. Quem que poderia imaginar uma coisa dessa? Quem que poderia falar de um Deus dessa forma? E essa é até mais uma maneira de a gente ver como que o cristianismo é a única saída para esse mundo caído. É a única religião que de fato mostra um Deus que vai na contramão de todas as nossas tendências de pensar de como um Deus deveria ser. O nosso Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um Deus que sabe o que é sofrer. Um Deus que enviou seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar e morrer morte de cruz. O nosso Deus sabe o que é sofrer. Um Deus único, singular, um Deus que não tem comparação e por conta disso merece toda a honra, glória e louvor do nosso pulmão, de toda a nossa vida. Nós temos um Deus que sabe o que é isso. Um Deus que nós podemos nos achegar, porque ele vai compreender o que está acontecendo conosco. Diferente dos outros deuses que são inabaláveis, aqueles deuses que não sabem nem o que acontece nesse mundo. O nosso Deus sabe tão bem o que acontece no mundo que ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habitou, tabernaculou no meio do seu povo. Além disso, o conhecimento não deve anular a sensibilidade. Chorar e lamentar não são atitudes pecaminosas em si. Elas revelam profunda confiança em Deus e indignação para com esse mundo caído. Quando nós olhamos para esse episódio da vida do nosso Senhor Jesus, nós vemos perceber várias coisas. Uma delas é isso: o conhecimento não anula a sensibilidade. Eu disse no começo e volto a falar aqui: Jesus sabe de tudo. Ele escreveu a história desde antes do tempo existir. Ele sabia desse dia, desse acontecimento, de tudo isso que acontecia ali. Jesus sabe de tudo. Ele escreveu e decretou toda a história. Mas saber e decretar toda a história não fez com que ele se tornasse alguém insensível. E por que isso é importante? Porque hoje, graças a Deus, nós temos um grande desejo por conhecer a teologia reformada, a teologia de modo geral. Nunca se produziram tantos vídeos, tantos livros, tantas conferências, tantos materiais para conhecermos mais a palavra de Deus. E vários jovens, adolescentes, idosos e adultos têm buscado conhecer a Deus. O problema é que muitos conhecem a teologia, leem pilhas e pilhas de livros, vão em várias conferências, estudam vários vídeos como esse aqui e enchem a cabeça de conteúdo, mas o coração, frio, como um cubo de gelo. Pessoas que diante do sofrimento do mundo soltam aquelas grandes lacradas. Ah, mas Deus é soberano. Não tem por que chorar, estava nos planos de Deus mesmo. Ah, era assim que tinha que ser mesmo, é assim que é e acabou. Deus está no controle de tudo. Se era para ser, foi e é isso mesmo. Será que é assim? Se fosse para ser desse jeito, será que Jesus agiu errado do jeito que ele agiu? Jesus, sabendo de tudo, tendo decretado toda a história, viu o sofrimento humano, viu o sofrimento de pessoas que ele amava e chorou. Ele viu toda a situação do pecado do mundo e ficou indignado. E tudo isso mexeu com o seu coração. Será que nós estamos querendo ser mais sublimes do que Jesus? Será que nós queremos ser mais maduros emocionalmente do que Jesus? Será que nós não estamos entendendo errado o lugar da sensibilidade na vida cristã? Jesus, diante de tudo isso,
se comoveu. Se encheu de indignação por conta do pecado e também de comoção por conta da dor daquela família que ele tanto amava. E será que nós não queremos ser melhores do que Jesus não fazendo isso? Nós devemos pensar sobre isso. A própria Bíblia nos diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, tanta dor e sofrimento que nós passamos, nossos familiares passam, conflitos pessoais, conflitos públicos, problemas com doenças e tudo mais, será que nós não deveríamos chorar mais? Será que nós não deveríamos ter um pouco mais de cuidado de soltar uma máxima teológica para simplesmente fechar a situação ao invés de lidar de fato com o problema? Será que nós não deveríamos chorar mais com as pessoas que estão sofrendo, orar mais, jejuar mais e clamar para que Deus volte e traga restauração para todo esse mundo caído no pecado, debaixo da maldição? Será que nós não deveríamos agir dessa forma? Chorar e lamentar não é algo pecaminoso em si. Pode ser. Maria duvidou do que Jesus fez, tinha algumas dúvidas teológicas, judeus questionaram a missão de Jesus e aquilo que ele fez. Não é todo choro que é certo, não é todo lamento que é certo, mas existe lugar, e é um lugar necessário na vida cristã, para chorarmos e lamentarmos. E quando fazemos isso, devemos fazer da maneira certa, chegando diante do nosso Pai, sem nada nas nossas mãos, falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia desse mundo. Senhor, abrevia a vinda de Cristo, traz de novo restauração para tudo isso que existe. Bota um fim no problema do pecado, bota um fim no problema da morte, bota um fim em todo o problema que há, mas bote um fim por meio da pessoa bendita de Cristo. Encerra a história, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso clamor dia e noite. Não nos conformarmos com esse mundo e vir diante do Senhor com indignação com esse mundo e confiança nele, porque nele nós temos a restauração de todas as coisas. E agora, para encerrar, eu quero trazer para você aquilo que Jesus falou para Marta antes do nosso texto que estudamos hoje acontecer e que reflete diretamente o que acontece depois do nosso texto, que é o texto de João 11, versículo 25 e 26, que nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E é uma pergunta que nós temos que responder hoje. Será que nós cremos nisso? Será que nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida? Será que nós cremos nele e mesmo morrendo nós viveremos? Essa contradição que nós só encontramos resposta em Jesus Cristo? Será que você crê nesse Senhor Jesus? Jesus chorou por conta daquela situação, por conta do pecado envolvido na situação, por conta do sofrimento, da dor, e ele põe fim naquela situação. Momentos depois, Jesus ressuscita Lázaro, traz ele de volta dos mortos. É claro, Lázaro, depois de alguns anos, veio a falecer novamente. E hoje está com o Senhor Jesus, esperando uma ressurreição final, a volta do Senhor e a implementação dos novos céus da nova terra. Será que nós temos essa esperança? Será que nós conhecemos esse Deus de fato? Um Deus que chora os efeitos do pecado no mundo? Um Deus que chorou relacionamentos sendo rompidos pela morte, mas que também põe um ponto final na morte? Será que nós cremos em um Deus que matou a morte na sua cruz? Será que nós cremos nesse Deus que, além de matar a morte na cruz, trouxe vida para o seu povo na sua ressurreição? Jesus é a ressurreição e a vida. Só nele, toda lágrima derramada terá um fim. Somente na ressurreição de Cristo nós temos esperança que um dia aquelas pessoas que amamos serão reencontradas por nós. Somente em Cristo nós temos esperança que mesmo que a nossa carne desfaleça, nós teremos uma mão que nos segura e que nos guia por toda a eternidade, que um dia nos ressuscitará e nós voltaremos e habitaremos essa terra para todo sempre junto com Ele e todos aqueles amados de Deus. Será que você crê nisso? Você crê nesse Senhor Jesus? Ressurreição é algo que não é muito racional se a gente for parar para pensar. É algo que realmente é uma questão de fé. Você crê nesse Senhor? Alguém que pode trazer de volta alguém para a vida? Alguém que pode realmente botar um fim nesse ciclo que parece natural para nós, mas que não deveria ser natural, que é o ciclo do nascimento e da morte? Será que você crê nisso? O questionamento de Jesus para Marta serve para nós hoje. Nós cremos nesse Senhor, que é a ressurreição e a vida, que promete vida para aqueles que morrem e aqueles que creem nele jamais morrerão eternamente? Você crê nisso? Você tem esperança da vida eterna? Você já encontrou em Jesus a vida verdadeira que transcende as barreiras da morte, do tempo e do espaço? Só em Jesus nós temos esperança para todo esse mundo caído. Somente em Jesus, você que está me ouvindo, pode encontrar esperança para todo o seu sofrimento. Só Ele chora pelo problema do mal no mundo, pelo pecado no mundo, e só Ele
resolve o problema. Ninguém mais poderia ter feito isso, mas ele fez, por meio da sua morte e ressurreição, e concluirá na sua volta triunfal no fim de todos os tempos. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração, que você medite no restante do texto, leia todo o capítulo 11, veja como isso está transparente todo o restante do texto. E, novamente, eu sempre digo, tendo dúvidas, comentários, algo que você gostou ou não gostou, caso você queira comentar e participar aqui do canal, comente aqui embaixo no vídeo, clique no gostei caso tenha gostado, não gostei caso não tenha gostado, porque eu não sou youtuber, eu não sei como funciona bem isso, mas dizem que ajuda a espalhar um pouco mais o vídeo e talvez mais gente tenha acesso à palavra de Deus dessa forma. Semana que vem nos vemos com mais um estudo da série O Dia em que Deus Chorou e veremos quando Deus chorou por um povo rebelde. Que Deus te abençoe e te guarde debaixo de sua poderosa mão.